Olá, família Evangelizar Nossa Missão. Meu nome é Marcelo Amaral e vamos juntos neste sábado refletirmos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já, amados irmãos e irmãs, eu quero acolher a todos que nos acompanham nas redes sociais. Sintam-se acolhidos nesse abraço fraterno de Nosso Senhor Jesus Cristo. A todos os nossos irmãos e irmãs ouvintes que nos acompanham pela Rádio Vida Nova FM 104.9, pela Web Rádio Castilho, essa rádio 100% católica, aos ouvintes da Rádio Difusora AM 1550 de Carmo do Rio Claro, aos ouvintes da Web Rádio Vitral e também da Web Rádio Coração de Mãe. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco neste dia e sempre. Para que esse mesmo Espírito nos conduza. Nós estamos reunidos, amados irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo que Ele venha sobre nós, nos conduzindo neste momento, nos dando a graça de bem partilharmos esse Santo Evangelho. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra lá em Marcos, no capítulo 8, versículo de 1 a 10. Então você pode pegar a sua Bíblia para acompanhar conosco. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo que nos conduza. Senhor, te peço que neste momento guie as nossas ações, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos bem refletir a Tua Santa Palavra, Senhor. Para que possamos beber daquilo que o Senhor tem para cada um de nós através dessa palavra de hoje. Por isso, guia-nos, Senhor. Conduza-nos. Esvazia, Senhor, os nossos pensamentos neste momento, para focarmos só naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Por isso, peguemos o nosso Santo Evangelho. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão, e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo a barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesse Evangelho,
Jesus ainda continua na missão. A missão é na terra dos gentios. E uma grande multidão seguia há 3 dias. E não tinham nada para comer. Jesus se compadece dessa multidão. Pois estavam no deserto, não tinham como mandá-los embora sem alimentá-los. E aquele povo corria o risco de desmaiarem no caminho. Assim como também nós, o Senhor, Ele olha para cada um de nós. Ele olha com esse olhar fraterno, com esse olhar de compaixão, com esse olhar de misericórdia. E Ele vê as nossas necessidades. Muitos acompanhavam para ouvir seus ensinamentos, outros para receberem suas graças, serem curados de suas enfermidades corporais e espirituais. Amados irmãos e irmãs, mal sabiam eles que estariam prestes a receber um dos maiores, se não o maior ensinamento de Jesus, a partilha. Os discípulos ficam preocupados em como saciar a fome da multidão. O que faremos? Jesus, Ele não fica só na compaixão. Ele age. E pede aos seus discípulos e dizem a eles o que eles devem fazer. Então Jesus, Ele envolve os discípulos nessa ação. Ação essa que também tem a participação da multidão. E aí o Evangelho destaca bem interessante isso aqui. Após abençoar 7 pães e parti-los, Jesus pede para a multidão que se sente, dá aos discípulos os pães e alguns peixes, para que sejam distribuídos a todos. Saciaram sua fome e ainda sobrou alimento. Ao milagre da partilha. Ele é possível porque houve o envolvimento de todos. Foi preciso que todos da multidão e os discípulos compreendessem e entendessem o verdadeiro sentido da partilha e da lição que Jesus estava ensinando naquele momento. Jesus, por amor e misericórdia, partiu o pão e distribuiu para o povo pobre e sofredor, para que também chegasse até nós migalhas do pão da misericórdia, o pão da vida. A partilha que Jesus nos ensina deverá ser praticada em nossa vida, amados irmãos e irmãs. Deveríamos partilhar com os mais necessitados. Existem tantos carentes em nossa cidade, em nosso bairro, na nossa rua. E ninguém para partir e repartir o pão. Nas ruas da cidade a gente vê isso. Quantos e quantos precisam? Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. É a Ele que deveremos imitar. Então sejamos, amados irmãos e irmãs, misericordiosos, solidários. Tenhamos compaixão de quem necessita de nossa ajuda. E sendo nós seguidores
de Cristo, aprendendo a partilhar. É nossa missão também ensinar a partilha para o sustento da vida. Esta partilha do pão é o grande sinal do amor de Deus, que quer vida, vida nova para todos nós. Que possamos pedir esse exemplo de Cristo. Em oração, pedir a Ele para que não permita que vejamos o sofrimento de nossos irmãos sem manifestar com gestos concretos nossa solidariedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Paz e bem, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Salve Maria. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.